Porque, mesmo conhecendo a Deus, existem dias em que a alma parece vazia, distante, cansada. O Salmo 42 começa com uma das imagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais profundas de toda a Escritura. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso não é uma frase poética, apenas bonita, é um retrato da necessidade vital. A corça não busca água por conforto, mas por sobrevivência. O salmista está dizendo: Deus não é um complemento na minha vida, Ele é essencial. Mas o que torna esse salmo tão real é que esse desejo nasce em meio à dor. O salmista está distante de Jerusalém, longe do templo, afastado do ambiente de adoração, e ele lembra dos dias em que ia com a multidão à casa de Deus, com cânticos de alegria. Mas agora tudo isso parece distante. E então vem uma frase que se repete como um refrão no salmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui temos algo muito profundo. O salmista conversa com a própria alma. Ele não ignora o que sente, ele não finge que está tudo bem. Ele reconhece o abatimento, a inquietação, a tristeza, mas ele também não se entrega passivamente a isso. Ele confronta a si mesmo com a verdade. Isso é maturidade espiritual. Nem sempre teremos controle sobre o que sentimos, mas somos chamados a direcionar nossos sentimentos à luz da verdade de Deus. O texto continua e revela a intensidade da dor. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Isso fala de uma tristeza contínua, persistente, não é algo superficial, é profundo, prolongado. E para piorar, há vozes externas que aumentam essa angústia. Onde está o teu Deus? Essa pergunta não é inocente, é provocação, é dúvida lançada sobre a fé. Quantas vezes em momentos difíceis essa mesma pergunta ecoa dentro de nós? Onde está Deus agora? E o salmista responde não com explicações teológicas complexas, mas com memória. Ele começa a lembrar de quem Deus é, lembrar do que Deus fez, lembrar de como era estar na presença dele. A memória se torna um instrumento de fé. Ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma. Ou seja, a lembrança traz dor, mas também reacende a esperança. E então ele declara: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Perceba isso. Ele ainda não saiu da dor. A situação não mudou, mas a direção do coração mudou. Ele decide esperar. Essa espera não é passiva, é uma espera cheia de expectativa, baseada no caráter de Deus. O Salmo também usa a imagem forte. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso transmite a sensação de estar sendo engolido por circunstâncias, como se uma onda viesse atrás da outra, sem pausa. Mas note um detalhe importante, ele diz: tuas ondas. Mesmo no sofrimento, ele reconhece que Deus ainda está no controle. Isso não significa que Deus é o autor do mal, mas que nada foge à sua soberania. E então, no meio dessa intensidade, surge a afirmação linda: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Que contraste! De um lado, lágrimas constantes, do outro, a certeza da misericórdia de Deus. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende do nosso estado emocional. Ele continua sendo Deus, continua sendo fiel, continua presente, mesmo quando não sentimos. E tudo isso aponta para Cristo.
porque o maior momento de aparente abandono foi na cruz, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele entrou no mais profundo abismo da dor humana, para que nós nunca estivéssemos verdadeiramente sozinhos. Cristo experimentou o abandono para garantir a nossa reconciliação. Isso muda tudo, porque agora, mesmo nos dias em que a alma está abatida, existe uma verdade inabalável. Deus não nos deixou no nosso dia a dia, e isso é extremamente prático. Há dias em que você acorda sem ânimo, dias em que a fé parece fraca, dias em que a oração parece seca. E nesses dias, o Salmo 42 nos ensina um caminho. Fale com a sua alma, mas fale a verdade. Não se entregue ao desespero sem lutar. Não aceite o abatimento como destino final. Traga à memória quem Deus é. E como alguém que no meio de uma tempestade se agarra a uma âncora. A âncora não elimina a tempestade, mas impede que o barco se perca. Deus é a nossa âncora. O Salmo não termina com todas as respostas, mas termina com uma direção. Esperança. Espera em Deus. Talvez essa seja a palavra que você precisa hoje. Não desistir, não abandonar a fé, não se afastar de Deus, justamente quando mais precisa dele. Porque a alma pode até se abater, mas não precisa permanecer caída. Pense nisso. Que Deus te abençoe.